Bom dia, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu combinei com vocês ontem que durante toda essa semana, às 8h30 da manhã, eu vou contar um pedacinho do que tem acontecido nessa trajetória aí de mudança, de toda a ressignificação que eu estou passando pelo meu trabalho, né? São 10 anos trabalhando com desenvolvimento humano e terapias, e esse foi o ano que o meu trabalho ele deu uma virada muito objetiva e específica, que é trabalhar com casais, especificamente com casais. Então, eu gostaria de hoje começar a contar essa história, como é que eu vim parar nesse trabalho com casais, qual que é a trajetória, qual que é a minha bagagem, né, qual que é o repertório que eu tenho hoje, que é bem extenso, para poder estar fazendo o que eu estou fazendo agora, né. Então, eu estou aqui com o meu olhinho essencial de rosas, que eu amo de paixão, amo, amo, amo. Meninas, mulheres, usem seus olhinhos essenciais, e a rosa, ela tem o talento, o dom, né, de trazer o nosso feminino, de trabalhar o nosso feminino. Então eu vou começar... Então, estão me ouvindo bem? Todo mundo certinho aí? Então tá. Vamos começar a contar aí um pouquinho para vocês sobre o que aconteceu. Então eu queria que vocês soubessem que fazem 10 anos que eu já trabalho com relacionamentos, né? Fazem 10 anos que os top 3 de temas de terapia é relacionamento, saúde e dinheiro. Então, são os 3 temas principais que as pessoas hoje procuram, ou a terapia holística, ou até a psicoterapia, né? Nesses 10 anos, eu sempre atendi temas relacionados a casais. Só que da pandemia, do primeiro mês da pandemia até hoje, que foram 5 anos, eu atendi muito casal. Então, isso foi um marco muito interessante nessa trajetória, porque antes atendia um, atendia outro, atendia o tema, a gente... né, aprendi a ter um repertório, uma compreensão muito grande sobre o assunto, mas na pandemia eu acredito que até pela reclusão e pela insegurança que a sociedade passava, e até os relacionamentos foram imensamente testados em família, né, todo mundo em casa, teve muitos casais que me procuraram, assim, muitos, muitos, muitos. E os temas, eles eram muito parecidos entre o ponto de vista do homem e da mulher, porém de formas diferentes, e isso me chamava muito a atenção. Quer dizer, a dor do homem era muito semelhante à dor da mulher, mas é como se um falasse grego e o outro falasse russo. E eles não conseguiam se entender. Então as necessidades eram as mesmas, as buscas eram as mesmas, mas a comunicação desse casal era muito diferente. E isso não dava sintonia. E acaba gerando inúmeros ruídos, né? Então foi muito interessante porque eu aprendi a entender como que o cérebro do homem funciona, né? Eu atendi nesses 10 anos muito mais homens do que mulheres nesse processo, inclusive relacionado a casais. Então, eu comecei a entender que o processamento do cérebro masculino é completamente diferente do processamento do cérebro feminino. E aí a mulher espera que o homem entenda certas coisas, o homem espera que a mulher entenda certas coisas que eles não vão entender, a não ser que eles conversem sobre esse assunto. E aí na terapia a gente vai fazendo essa costura, né? Não, ele não tem como adivinhar, você precisa falar e vice-versa, né? Então foi muito interessante porque... tem alguns temas que eu vou contar amanhã, não vou trazer spoiler hoje, de quais são os top 3 temas que os casais trazem para a terapia. Não vou contar hoje, amanhã vocês acompanham, eu vou contar. Mas o que eu percebi? Que o buraco, muitas vezes, quando a gente entra na parte terapêutica, é muito mais embaixo do que aquilo que a gente está enxergando na dinâmica da crise. E isso me fez perceber que existem muitas dores que cada um carrega, uma biografia pessoal que cada um carrega, que acaba culminando, sim, dentro da relação e trazendo um ambiente, muitas vezes, tóxico, abusivo, pesado e difícil. Então, para quem olha e fala, nossa, né, vai julgar ali o que está acontecendo. Mas para o terapeuta que vai aprofundar e compreender, às vezes são feridas muito, muito profundas, né? São questões realmente que não tem como o seu cônjuge dar conta. Eu costumo dizer assim, ninguém é obrigado a dar conta de você. Se nem você dá conta de você, o outro também não é obrigado. Então a gente precisa aprender a dar conta da gente. E nesse processo eu fui percebendo que realmente eram conteúdos que a gente vai abrindo, e aí isso eu também vou explicar ao longo da semana, que eles vão voltando para a nossa realidade para serem trabalhados. Então nós temos uma inteligência, né, que é divina, que quer que o nosso sistema esteja em perfeito equilíbrio e harmonia, só que para ele estar em perfeito equilíbrio e harmonia, ele vai trazer tudo aquilo que desarmoniza, tudo aquilo que foi guardado no nosso inconsciente, que não condiz com o nosso processo de evolução. E muitas vezes o relacionamento é o território onde essas feridas trazem à tona, vêm à tona e acabam causando uma série de problemas para a dinâmica dessas duas pessoas, né? E aí eu fui percebendo o que durante a pandemia? Que
era muito necessário uma integração entre o masculino e o feminino. Quer dizer, enquanto o homem carregar ódio e raiva da mulher, enquanto a mulher carregar ódio e raiva do homem, é muito difícil a gente conseguir chegar num processo de integração, de cura. Então, é uma coisa que, às vezes, um dos dois perdoa, libera, mas o outro não, e aí aquilo se retroalimenta em comportamentos diários, no dia a dia, com pequenas coisas, e você vai poluindo a relação vai ficando pesada, e aí aquilo não sai desse ciclo. Então, eu quero trazer nesse trabalho, vocês já vão entender, que, na verdade, o desejo do homem e da mulher é o mesmo. Ambos querem se sentir amados, ambos querem se sentir seguros, e ambos querem se pertencer. E a gente não consegue estabelecer um ambiente como esse enquanto houver descompasso de comunicação, enquanto eu acreditar que esse conteúdo que está aqui dentro de mim fervendo é obrigação do meu cônjuge dar conta, e não é minha obrigação. Enquanto eu não entender que existe um caminho para olhar para dentro de mim, para as minhas questões de insatisfação, de revolta, de raiva, de tristeza, de autoestima, de autoconfiança, eu não vou conseguir fazer com que a minha relação seja um lugar saudável. Então eu costumo dizer nesse momento que cada um precisa fazer a sua parte, né? Amanhã eu vou contar o que é a jornada Amber, que eu tenho falado bastante nos posts, e como ela foi estruturada de modo a olhar perfeitamente para cada detalhe nesse, como uma costura, né? Uma trajetória muito adorável, muito incrível, muito amorosa e ao mesmo tempo muito estruturada, para você conseguir entender qual é a sua biografia. Né? O que você está colocando na tua relação? Você está colocando aquilo que você tem que curar ou você já está transbordando aquilo que você sabe que você é? Então, eu percebendo esse descompasso de comunicação nos casais, eu comecei a olhar para isso, até entendendo os buracos de onde isso vem, que sim, é possível restaurar a segurança numa relação, mesmo quando tem havido situações muito pesadas, que é os 3 pontos que eu vou contar amanhã. Então, não existe situação que não seja resolvida, existe sim aquela disposição que ambos, o casal, o homem e a mulher, precisam ter de querer olhar para esse relacionamento e para si mesmos e querer fazer diferente. Isso eu costumo dizer assim, para trabalhar precisa ter substância. E a substância é, eu tenho interesse, eu estou comprometida, eu quero, isso é importante para mim, eu estou disposto, por mais que pareça impossível, por mais que eu não saiba como, por mais que eu não tenha ideia do que vai acontecer, eu estou disposta, eu quero, vou traçar meu compromisso. Porque se tiver compromisso, se tiver interesse de ambas as partes, o relacionamento ele pode transcender, ele pode chegar num aspecto de transcendência, né, que dentro da jornada é o ponto final, é onde o casal ele consegue transcender. Eu vou contar amanhã sobre a parte da jornada. Então, o que foi acontecendo na pandemia? Chegou muitos casais para mim atender, muitos. Eu acho que só no período da pandemia foram mais ou menos 50, mas ontem eu estava tentando calcular aproximadamente nesses 10 anos quantas pessoas eu realmente não consegui chegar no número específico, mas foram mais de 150 casais que eu atendi nesses 10 anos. Então eu tenho um repertório muito consistente para poder estar hoje, né, 2024, 10 anos de empresa, me reposicionando e mudando a minha abordagem para a mentora holística da intimidade para casais. E eu gosto de dizer intimidade porque intimidade as pessoas costumam achar que é sexo, e não é. É muito mais do que sexo. Intimidade é você conseguir abrir o teu coração para a pessoa que está do teu lado, é você se sentir seguro para falar o que você sente, é você se sentir seguro para expor a tua insegurança. Intimidade é você conseguir saber que você é acolhido mesmo quando você está no teu caos. Isso é intimidade, isso é segurança que um relacionamento pode prover. É você estar num momento difícil e você querer voltar para casa. É você não precisar focar no trabalho porque você não está feliz no casamento e não quer ir para casa. Então existe sim um processo que o casal pode passar a nível individual e a nível de relacionamento, que pode sim restaurar a segurança e esse espaço, mesmo quando esses 3 pontos críticos acontecem. Então foi chegando mais casais, e aí eu achava muito engraçado, né? Porque começou a acontecer umas coisas interessantes assim. Ou chegava os dois, e aí eu atendia individual, sempre me perguntaram, você atende casal? Eu falei, não, eu não atendo o casal, eu atendo cada um. E aí eu sei que se cada um olhar para si e fizer o seu papel, consequentemente o relacionamento vai se resolver. E aí acontecia, eu ia lá, atendia um homem, né, num dia, atendia a mulher no outro, às vezes um em seguida do outro no mesmo dia, e cada um começava a olhar para si. E quando o casal ele chega em crise, ele começa, qual que é a ideia de um casal que está em crise? Ah, porque ele isso, porque ele aquilo, porque ela não faz, porque ele não fez. E o primeiro movimento que eu faço é, vamos agora olhar para a sua parte. Vamos agora olhar para entender o que você pode mudar. E nesse movimento de cada um olhar para si e assumir a autorresponsabilidade,
a postura entre os dois já mudava. E eu não tinha colocado os dois numa sala para falar sobre a crise. Eu estava fazendo com que cada um olhasse o que estava dentro de si contribuindo, colaborando e retroalimentando essa crise. E isso ia fazendo com que o casal fosse se restaurando automaticamente. Então eu ia percebendo, cara, os dois querem ser amados, os dois querem estar seguros, os dois querem poder ter um espaço de crescimento. Mas só quando cada um olhou para si, isso foi possível alcançar. Então não é sobre forçar, sabe? Não é sobre obrigar a pessoa que está do teu lado a te dar o que você precisa, a te dar aquilo que você acha que ele tem que dar. É sobre você começar entregando aquilo que é importante para você sentir paz. E aí foi interessante que tinha alguns casais que brincavam assim, não, agora ele tá assim, né? Qual que é o teu dia de terapia essa semana? Porque você tem que ir, né? Ou chegava ali na pandemia que teve várias questões financeiras, aí o casal falava, não, a gente tem que reduzir custo e tal. Aí os dois falavam, não, mas a Vânia a gente não pode deixar de pagar. A Vânia a gente tem que pagar. Eu achava um máximo isso, né? Porque só prioriza a terapia quem tá no processo e percebe o resultado. Então eu ouvi muito nesses anos, né? Muito, ainda ouço. Não, eu posso economizar, mas eu não posso deixar de ir na terapia. E aí o que ia acontecendo também? Duas situações, né? Ou o casal vinha, ia cada um fazer o seu processo, ou um dos dois vinha para terapia e começava a se trabalhar e automaticamente o cônjuge percebia a mudança e essa mudança fazia com que ele mudasse também. Ou ele também procurava, né? Uns meses depois me procurava e também começava. Falava, nossa, mas ela parece consistente essa mudança, isso aqui não parece fogo de palha, isso aqui parece sério. E aí a pessoa procurava e também fazia terapia. Então eu achei muito incrível, assim, perceber como o movimento de um puxa o movimento do outro, né? Então era realmente muito legal, né? Você pode economizar em qualquer coisa, mas a terapia você não vai deixar de fazer. Então, esse ano, né, que fizeram 10 anos que eu trabalho com terapias, eu comecei a sentir que tinha alguma coisa diferente chegando, né? Ali perto do meu aniversário em abril, em fevereiro eu fui para uma vivência de Tantra, e eu fui para essa vivência, eu vou contar ainda essa história, mas eu fui para essa vivência para procurar minha cura, né? Era uma formação de terapeutas tântricos, mas eu não fui para trabalhar ou com a intenção de trabalhar com Tantra, eu fui com a intenção de viver uma experiência para ensinar o meu corpo, porque eu acredito que todo o meu processo de cura pessoal, e na sexta-feira eu vou contar um pouco da minha história, a minha mente, as minhas emoções, né, o meu espiritual, eles já tinham se curado, eles já tinham se integrado, mas o meu corpo precisava encontrar um lugar de amor, pertencimento, acolhimento, segurança. E eu senti que o Tantra era o que me faltava, né? Então eu busquei a formação com uma professora maravilhosa, inclusive tem no meu Instagram a minha história, eu conto sobre a minha experiência dentro do Tantra com a Samagra, então se alguém tiver interesse em saber, tá todo o meu depoimento lá, 1 hora de live de depoimento. Mas foi muito transformador. E eu lembro, assim, que quando eu tava indo pra lá, andando de bicicleta, que eu adoro andar de bike, eu tava andando pelas ciclovias de Curitiba, meus quilômetros, né? E aí eu tive um insight, assim, que veio, poxa, eu tô indo pra lá pra me curar, mas se eu fosse trabalhar com isso, eu provavelmente pegaria essa ferramenta para trabalhar com casais, né? Mas deixei isso, guardei. Em abril, eu comecei a sentir que realmente estava vindo uma mudança, meu trabalho começou a ganhar um outro tom, começou a vir cada vez mais casais, principalmente casais em crise, né? Nos últimos 3 anos, vem muito para mim casais em crise por esses 3 motivos. E você percebe ali que uma intervenção, eu tenho uma capacidade de ser muito assertiva nas intervenções, né? Então ali em 4 semanas, 4 sessões, já dava uma mudança assim muito significativa, né? Na dinâmica do casal, e muitas vezes na dinâmica pessoal da pessoa em crise. Nossa, era muito incrível, assim. Então eu pensava, caramba, né, eu já tenho toda a visão da holística, mas eu não tinha ainda a ferramenta para lidar com o corpo. E aí, com o Tantra, eu consegui ter aquela pedra filosofal, que é aquela visão da importância do corpo se sentir seguro, né? O que o corpo precisa para se sentir acolhido, pertencente, seguro, amado. Então foi simplesmente sensacional, porque eu consegui trazer essa pedra filosofal para dentro desse trabalho com os casais. Então eu costumo dizer, não tem como a gente falar de práticas tântricas, de massagem tântrica, de sexo tântrico, se você não olhar lá para a base, né? Como é que tá a intimidade desse casal? A intimidade, ela não começa no sexo, ela começa no emocional, no mental, no físico, e depois ela vai para esse lugar. E quando a gente estrutura dessa forma, e amanhã eu vou contar bastante sobre esse processo da jornada, quando o casal chega nesse lugar, eles transcendem, eles têm realmente experiências muito fortes, que eu diria até espirituais, nesse ambiente, nessa abordagem, né? Mas amanhã eu vou contar mais sobre isso, é só um spoiler. Então esse ano eu fui sentindo, né, que eu precisava fazer essa mudança,
e que estava chegando um trabalho muito lindo. Eu costumo ter muita entrega e muita delicadeza e dedicação em tudo que eu faço, né? Quem me conhece, já trabalhou comigo, sabe. Então eu fui me entregando para o meu processo, né? De falar, ok, eu acredito que a informação sempre está dentro da gente, sabe? O que a gente tem que fazer, qual que é o caminho, qual a melhor decisão, tá aqui dentro. A gente só precisa aprender a ir tirando aquelas camadinhas, assim, e à medida que você vai tirando, essas coisas vão se revelando. E eu fui tirando. E chegou, amanhã eu vou contar como, o chamado para trabalhar com casais. Especificamente, casais casados. Eu não trabalho hoje com relacionamento de namoro. Ah, eu tenho um namorado, minha relação. Não é meu foco, não é meu objetivo, e amanhã eu vou contar por quê. Mas eu acho que é isso por hoje. Eu queria contar como que isso começou. Apesar da pandemia para cá, eu senti que realmente se intensificou, né, a busca pela minha pessoa em relação à terapia com casais, com o homem e com a mulher, com os dois juntos. Já fazem 10 anos que eu trabalho dentro desse tema. Então, eu tenho realmente um repertório bem consistente hoje para estar trabalhando e oferecendo, ainda com a cereja do bolo, né, que é a questão do Tantra. Então, eu vejo o Tantra como uma ferramenta muito sagrada, muito especial, muito elevada. Realmente, para mim, é uma ferramenta de expansão de autoconhecimento, expansão de consciência e expansão de potência. E quando ela é entregue para dentro de um contexto matrimonial, na minha opinião, ela é ainda mais especial, porque ela traz realmente muitas curas e muitas transformações. Então, amanhã eu vou contar para quem quiser saber como é a Jornada Âmbar, o que é a Jornada Âmbar, que eu tenho falado bastante, porque os posts, qual que é a história. Vou contar o nascimento da Academia Holística da Intimidade para Casais, que é a academia que eu estou fundando, e qual é essa trajetória que eu estou propondo para os casais, tá bem? Então, para quem ainda não me segue no YouTube, fica o convite, Vânia Dobro 2, né? Lá a gente vai começar a postar conteúdos de maior duração. Aqui no Instagram vai ser realmente coisas mais curtinhas, mas quem quiser se aprofundar um pouco mais nos temas, né? A gente vai usar o YouTube como uma ferramenta. Então, para quem está me ouvindo e quiser se inscrever, pode se inscrever lá. E amanhã, então, fazendo um resumo, eu vou falar sobre os top 3 assuntos polêmicos dos casais que também que eles me procuram. Vou contar um pouco da história da Academia Holística de Intimidade para Casais e o que é a Jornada Âmbar e o que ela propõe. E aí, se der tempo, eu vou contar um pouquinho do universo da marca, dos símbolos que eu escolhi para esse trabalho. Senão a gente conversa na quinta-feira. Tá bom? Beijo para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.